Campeões do vestibular. Primeira questão. Temos dois textos, então vamos analisar esses dois pequenos textos para depois a gente comentar qual é a opção correta, tá bom? Texto 1 tem assim, ó. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Esse é o primeiro texto. Vamos ver aqui o segundo texto. Tem assim, ó. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e até anglo-saxões, terminaram por dominar da mesma forma os povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Olha aí, galerinha. Feita a leitura dos dois textos, vamos ao comando da questão. Tem assim, ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... E aí? Fazendo uma análise dos dois textos, né? Fazendo uma comparação deles, as formas de designação dos nativos aqui encontrados pelos portugueses, pelos europeus de forma geral, né? São reveladoras do que, pessoal? Os europeus, eles tiveram qual atitude? Sem sombra de dúvidas, foi uma atitude extremamente etnocêntrica. Lembram que na última aula a gente trabalhou alguns conceitos importantes. A gente falou de genocídio, a gente falou de etnocídio e a gente falou também de etnocentrismo. Além do mais, a gente também falou, né, de antropofagia. Olha aí os 4 conceitos que estudamos na última aula. E é claro que aqui nessa questão você tem que compreender o conceito de etnocentrismo, que é a valorização de uma cultura em detrimento à outra. Ou seja, é você olhar o outro a partir da sua lente cultural. Sabendo disso, olha aí, o item correto aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Item C de casa. Olha só, pessoal. O item C é o item correto. Deixa eu ver. Opa, Ana Paula já estava dizendo aqui. Olha aí, parabéns. Item C, pessoal, é o nosso item correto, tá bom? Vamos ligeirinho aqui para a segunda questão, gente. Olha só. Temos também aqui um fragmento de texto que diz assim, ó. Neste dia, a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Olha aí, galerinha, a terra de Vera Cruz é o primeiro nome, né, que o Brasil ganhou. Vocês sabiam disso? Foi primeiro chamado de Terra de Vera Cruz. E aí a igreja não gostou muito desse nome, a igreja se meteu e ela disse, olha, vamos colocar um nome mais bonito. E aí foi que a igreja fez? Passou a chamar de Terra de Santa Cruz. Mas acabou realmente ficando com o nome de um pedaço de pau, ou seja, acabou realmente ganhando o nome de Brasil! Beleza, gente? Vamos então ao comando da questão. Tem assim, ó. O texto acima é parte da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei português Dom Manuel, narrando o descobrimento do Brasil. Essa expedição marítima pode ser entendida no contexto socioeconômico da época como uma o quê, pessoal? Gente, vamos lá. A gente falou sobre isso na última aula, gente. Nós vimos que essas terras, antes mesmo da chegada dos portugueses aqui, elas já estavam bem divididas, né? Foi assinado um tratado. O tratado foi assinado em 1494 entre Portugal
e Espanha. Olha só, 6 anos antes de Cabral chegar, essas terras já estavam divididas pelo Tratado de Tordesilhas. Então, pessoal, sabendo disso, aí fica fácil aqui você compreender a questão. Nós só temos um item que atende a realmente o que a questão está pedindo. Dá uma olhadinha aí no item E. Olha só, tomada oficial das terras garantidas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas e o controle exclusivo português da Rota Atlântica, dando-lhes acesso ao lucrativo comércio das especiarias. Então, quem marcou o item E, pode comemorar. O item E é o nosso item verdadeiro aqui da segunda questão, meu povo. E cuida, bora para a terceira questão, gente. Olha só, terceira questão tem assim: é prática comum nos programas escolares a delimitação de datas que marcam o início e, muitas vezes, o fim de processos históricos. No caso da história do Brasil, o ano de 1500 recebe bastante atenção. Então, a respeito do ano de 1500 como início oficial da história do Brasil, analise as proposições. Então, vamos ler as opções e vamos ver o que é que está verdadeiro e o que é que está falso. Item 1 diz assim, pessoal, ó: a definição de datas como marcos históricos tem implicações políticas, uma vez que elege certos eventos como fundamentais. No caso da história do Brasil, a ênfase no ano de 1500 ressalta a importância atribuída à chegada dos europeus para a constituição da história brasileira. Meu povo, atenção! O item 1, ele está verdadeiro. Mas vamos aqui fazer uma reflexão, porque exige uma reflexão, tá certo? Essa coisa de iniciar a história do Brasil a partir de 1500, alto lá, né, gente? É claro que antes da chegada dos portugueses, existe uma história do Brasil, né? Existiam, essas terras, elas não estavam abandonadas, mas muito pelo contrário. Essas terras estavam o quê, pessoal? Muito bem povoadas. A diversidade indígena aqui era muito grande. Então existe uma história do Brasil antes da chegada dos portugueses? Claro que existe, né, pessoal? Claro que existe. Mas, atendendo ao que o item está dizendo, o item 1 está verdadeiro. Vamos ao item 2. Ao definir o ano de 1500 como marco inicial para a história do Brasil, corre-se o risco de desconsiderar a importância da história, as características e os costumes de vários grupos indígenas que já habitavam o território, que seria posteriormente conhecido como Brasil. Verdadeiríssimo também, pessoal. Item 2 está verdadeiro. Acho que não precisa nem comentar aqui, tá bem óbvio, né? Vamos para o item 3. A definição do ano de 1500 como marco para o início da história oficial do Brasil foi resultado de uma série de demandas populares que reivindicavam a possibilidade de opinar a respeito da oficialização da história nacional, né? É claro que o item 3 está falso. Então, item 1 e 2, nós só temos um item verdadeiro. Quem marcou o item A pode comemorar mais uma questãozinha aí maravilhosa. É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! Gente, vamos para a questão 4. Olha só, o coração econômico da época, Veneza, tem cada vez mais dificuldades em assegurar a competitividade de seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já eram quase não encontram, aliás, em 1504 os navios venezianos já quase não encontram pimenta em Alexandria. As especiarias desta proveniência se revelam muito mais caras do que as que são encaminhadas da Índia portuguesa. A pimenta embarcada pelos portugueses em Calicut é 40 vezes menos onerosa do que a que transita por Alexandria. Olha aí, vamos para o comando da questão. O início da colonização efetiva do Brasil por Portugal, historicamente, condicionado pelos fatos referidos pelo excerto. E aí, gente, hein? Essa daí, vocês tentaram ou não? Pessoal, é claro que
esses lucros, né, eles eram obtidos com o comércio das Índias Orientais. Mas esse comércio, ele de certa forma, ele não vai durar muito. Tanto é que, como a gente viu na aula de hoje, né, quando esse comércio ele começou a entrar em decadência, foi quando Portugal começou a pensar em colonizar logo essa terra, tá certo? Então, o único item que aqui atende ao comando da questão é o item D de doido. Olha, dá uma olhada aí. Atardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio oriental. Então, o início da colonização ela foi tardia. Os portugueses só começaram a colonizar 30 anos depois, né, que chegaram nessas terras. Mas por que, Helder? Ora, porque no início, como nós havíamos dito na semana passada, eles estavam muito mais voltados para o lucro lá das Índias e segundo, eles não encontraram aqui aquilo que eles realmente queriam encontrar, pessoal, que era o quê? Ouro, prata, os metais preciosos, eles não encontraram. Então, sabendo disso, o item correto é o item D de doido. Bora para a quinta questão, pessoal. Olha só, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me freiem, tá bom? Eu estou aqui, né, indo rapidinho porque são assuntos já estudados, a gente só está revisando mesmo e ao mesmo tempo gabaritando a atividade, tá bom? Mas logo, logo a gente dá início à nossa aula número 2, que a gente vai falar de economia açucareira, tá bom? Olha a questão 5 aqui. Observe a imagem. E aí você tem uma imagem. A imagem acima apresenta o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 e estabeleceu, gente, uma questão que é só sobre o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, como vocês sabem, ele dividiu essas terras entre Portugal e Espanha. Esse tratado ele dizia que a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria traçada uma linha imaginária. O que tivesse dessa linha para leste seria de Portugal, dessa linha para oeste seria da Espanha. A única opção que fala isso, pessoal, é justamente o item, deixa eu ver, B de bola. Olha só, pessoal. Então, se você marcou aí, né, o item B, bota pra torar! Eita, esse item, o item verdadeiro, pessoal. Vamos lá, bora para a questão número 6. Olha só, leia o texto a seguir. A primeira missa no Brasil é um momento emblemático do início da colonização portuguesa na América, celebrada poucos dias após a chegada e desembarque dos portugueses na costa brasileira, e imortalizada pela narrativa na carta de Pedro Vaz de Caminha e no óleo sobre tela de Victor Meirelles. A ocupação, de fato, demorou um pouco mais a acontecer. Dentre as razões para seu início, temos. Olha só, gente, questão super interessante. E é claro que essa ocupação, ela demorou a acontecer justamente devido à necessidade de tomar posse e defender suas terras para evitar a vinda de exploradores sem o conhecimento da coroa portuguesa. Olha, pessoal, é um pouco daquilo que a gente falou hoje. O início da colonização, ele foi feito porque colonizar era a melhor forma de defender essas terras, ocupar para defender. Então, se você marcou o item D, adoro! É o item correto, pessoal. Então, tá aí, sexta questão, item D. Bora para a sétima. Olha aí, do Brasil descoberto, esperavam os portugueses a fortuna fácil de uma nova Índia. Mas o pau-brasil, única riqueza brasileira de simples extração, antes da corrida do ouro do início do século XVIII, nunca se pôde comparar aos preciosos produtos do Oriente. O Brasil dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu protótipo é a carta célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do solo. Bom,
Bora ao comando da questão, né, pessoal? Comprova-se a formulação geral do texto dado, no que diz respeito aos nossos primeiros tempos, o seguinte segmento de um documento da nossa história. Bom, gente, aqui na 7ª questão, você tem que marcar aquele item que vai retratar o que o texto afirmou. O texto falou que a carta de Caminha, ela traz os primeiros indícios sobre as terras. E tem aqui, gente, um item que retrata muito bem isso, né? Que é o item, deixa eu dar uma olhada aqui, o item é. Olha aí o que é que diz o item é. Águas são muitas, ínfidas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Ou seja, a visão que o Caminha vai ter sobre as terras é de terras realmente, né, maravilhosas. Isso aqui era o paraíso na carta de Caminha, tá certo? Então, era essa a mensagem que ele estava tratando. Então, o item é o nosso item verdadeiro. Olha só, vamos para a 8ª questão, gente. Observe a charge a seguir. A charge representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. É correto afirmar que entre as principais características desse período temos... Galera, essa charge, ela está retratando aqui o indígena carregando uma tora de pau-brasil, pessoal. E olha só, ele está carregando para quem? Para o português. E em troca, o português parece estar dando ali um presentinho para ele, né? Vamos ver o que é que diz na charge. Diz assim: um presente para ti da terrinha, chaveiro. Chaveiro. Ou seja, essa charge ela está falando sobre a relação de escambo. Lembrem-se que o pau-brasil era arrastado pelos indígenas até a praia. Lá na praia tinha os depósitos chamados de feitorias, tá certo? E em troca, os indígenas recebiam essas quinquilharias, né? Chaveiros, chapéu, bota, roupa, que para ele era algo totalmente diferente. Então, assim, isso é chamado de escambo. Então, aqui na 8ª questão, deixa eu ver aqui. Ô, pessoal, eu acho que tá bem claro agora, né? Se você marcou o item D, pode comemorar, pessoal. É o item D. 9ª questão, pessoal, para a gente finalizar aqui já, caminhando para o finalzinho das questões, tá certo? Não é o final da aula, não. A gente vai já iniciar a aula 2. Eu estou só concluindo as aulas das questões da aula 1. Olha só, questão 9, tem assim: de 1500 a 1530, os portugueses não desenvolveram um grande projeto de colonização para a sua colônia na América, o Brasil. Nesse período, ocorreram as expedições de reconhecimento e as expedições guarda-costas. A economia nesse período, gente, qual é a economia que vai marcar esse período, né? É o extrativismo do pau-brasil, porque na verdade os portugueses queriam encontrar o quê, pessoal? Eles queriam encontrar aqui, né, os metais preciosos, mas eles não encontraram. Então, aqui no período pré-colonial, o extrativismo do pau-brasil foi o que marcou. Então, deixa eu ver qual é a opção que tem isso aqui, peraí. Olha aí, se você marcou o item D, pode comemorar mais uma vez, meu povo. É o item correto, tá certo? Super tranquila essa questão. E atenção, pessoal. Eita, gente. Olha só, a última questão da nossa aula 1, né? Eu vou pedir até que toquem aí os tambores, né? Que toquem aí as cornetas. É a nossa última questão, tá certo? Bora ver aqui então. A imagem ao lado apresenta um ritual antropofágico de um povo indígena do território onde hoje é o Brasil. Sobre os povos indígenas do Brasil, assinale a alternativa correta. Bom, vamos fazer o seguinte, como é a última questão, eu vou ler as opções, tá bom, pessoal? Porque a gente tem tempo para isso ainda. Vamos lá. E tem assim: os povos indígenas não foram escravizados pelos portugueses. Ô, meu amigo, nem lê o resto. Os indígenas foram ou não foram escravizados, pessoal?
Claro que foram. Primeira mão de obra escravizada nessas terras foi a indígena. Então, item A está descartado. B. A imagem acima é falsa, pois os indígenas brasileiros não praticavam antropofagia. Pessoal, é claro que praticavam. Nós temos vários povos que praticavam esses rituais. Então, descarta o B. C. Todos os povos indígenas brasileiros eram amistosos, o que facilitou a colonização portuguesa. Amiguinhos, não vamos dizer que o indígena disse amém a tudo que o europeu falava, não, porque se você disser isso, você vai estar errando. Então, o item C está descartado. E o item D, vamos ver, os povos indígenas brasileiros apresentavam muitas diferenças entre si. Possuíam línguas diferentes, alguns praticavam a antropofagia, outros eram nômades, enquanto outros já eram sedentários. Ô meu povo, se você marcou este item, pode comemorar. Ele é o item verdadeiro, item D. É pra aplaudir de pé, igreja! Olha aí. É pra aplaudir de pé! Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Rapaz, o povo... Eita, menino, o povo é quintura demais. Adoro! Todo mundo acertando tudo. Que maravilha, hein? Show de bola, pessoal. Com isso, a gente... Deixa eu vir aqui. A gente finaliza, olha só, essa aula 1. Campeões do Vestibular, com o professor Helder